Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí na tela a Tânia Macedo, médium paranormal, que vocês conhecem aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, a Tânia Macedo, ela participou do podcast que eu faço lá em outro canal do YouTube chamado Fofocar Pod. Se você não conhece, procura aí no YouTube Fofocar Pod para acompanhar outras previsões da Tânia que ela faz lá também, informações sobre espiritualidade, só pôr no YouTube Fofocar Pod. E a história é a seguinte: no dia 11 de outubro, a Tânia Macedo participou do Fofocar Pod, do podcast ao vivo, inclusive o vídeo está lá no outro canal, tá? No Fofocar Pod. Se você quiser acompanhar, entra lá. E a Tânia desvendou o caso da Priscila Belfort. Desvendou por quê? Mas por que você está falando desvendou, André? Porque ela contou tudo o que aconteceu. Embora a polícia não tenha uma conclusão desse caso, a Tânia deu detalhes do que aconteceu, tá? E são informações, assim, bem impressionantes. Se você quiser ver, ouvir a Tânia falando nas palavras dela mesmo, eu decidi fazer um resuminho aqui nesse canal para contar para vocês o que ela falou, né? Porque tudo que é falado, eu venho aqui para contar para vocês, para deixar vocês sempre bem atualizados, meus amigos aqui desse canal, porque nem todo mundo que está aqui está lá no Fofocar Pod. Pois bem, ela falou então sobre o caso da Priscila Belfort, que foi um caso aí que intriga o Brasil, né? Há 20 anos. Aconteceu em janeiro de 2024, ela saiu para o almoço, trabalhava numa ONG lá no Rio de Janeiro e nunca mais foi vista, nunca mais foi encontrada. Isso em janeiro de 2004. E aí pedi que Tânia falasse um pouquinho sobre esse caso. O que aconteceu segundo as informações da Tânia Macedo, gente? A Priscila Belfort, segundo informações da Tânia Macedo, ela recebia, assim, ela era assediada por uma pessoa que trabalhava com ela, tá? A Tânia viu isso através da paranormalidade dela, usou a borra de café, né? Que ela também utiliza a borra de café como instrumento para ter algumas visões. Priscila era assediada, recebia cantadas de uma pessoa que trabalhava com ela nesse local que ela trabalhava, tá? Inclusive, a Tânia deu até as características dessa pessoa, gente, olha só, tá? Era um superior a ela, uma pessoa mais velha que Priscila Belfort, só que Priscila Belfort era cantada, né, digamos assim, por essa pessoa, por esse homem, e ela não cedia. E aí teve um dia que ela decidiu dar um basta nisso, né? E aí, segundo a Tânia, essa pessoa marcou um encontro com a Priscila, né? Inclusive chegou a enganar a Priscila, tá? Disse que outras pessoas iriam nesse encontro, só que não ia ninguém, na verdade. Era só essa pessoa, esse homem e Priscila. E aí, Priscila, né, na inocência dela, segundo palavras de Tânia Macedo, acabou aceitando esse convite, acabou aceitando essa proposta, mas não para ter alguma coisa com esse homem, sim para dar um basta, tipo, não quero mais isso, para de ficar me cantando, para de ficar me assediando, tá? Então Priscila daria um basta. Só que essa pessoa, segundo a Tânia, disse que iria em um local, né, com a Priscila, talvez um local público, alguma coisa assim. E na verdade ele levou a Priscila em outro local, né? E acabou dando um fim. Ele ficou com o corpo da Priscila por algumas horas, né, várias horas, até jogar num lugar, gente. A Tânia disse onde é esse lugar. Ela disse que eu perguntei para ela, inclusive, né, no podcast, onde que é esse lugar, né? Se é no Rio de Janeiro mesmo. Ela disse sim, é no Rio de Janeiro, tá? Fica na beira de um rio, tá? Esse local onde os restos mortais dela, infelizmente, está, né? Ela disse que é na beira de um rio. Fica no Rio de Janeiro mesmo, isso, tá? E ela chegou até a ver como que tá hoje lá esses restos mortais. Gente, é muito forte o que a Tânia falou, né? Porque, para quem não sabe, a Tânia Macedo, ela tem além de médium, paranormal, astróloga, numeróloga, ela é terapeuta holística, ela também é paranormal, gente. Então, quando ela pega para ver um assunto mesmo, ela vê nos mínimos detalhes. E ela conseguiu enxergar isso aí da Priscila Belfort nos mínimos detalhes. Tanto que o vídeo que ela fez lá no podcast, que ela ficou falando sobre isso, deu 18 minutos ela falando sobre isso, tá? E ela viu tudo nos mínimos detalhes, até poupei aqui algumas palavras que ela falou lá, porque são palavras muito fortes. E ela disse que vai ser descoberto, gente, esses restos mortais da Priscila vão ser descobertos, mas não pela polícia. Ela falou que talvez alguém vai estar acampando nesse local, pescando, fazendo algum ritual religioso e vai encontrar isso, esses restos mortais depois de 20 anos. Então vai ter uma solução, só ela não disse quando isso vai acontecer, tá?
ela disse que vai ser encontrado. E então o caso aí vai ter uma resposta, digamos assim. Então isso é bom, né, porque traz um conforto para a família, né? Não é o que a família espera, a família gostaria de encontrar ela viva, mesmo passando 20 anos, mas acredito que se tendo uma resposta, né, a família fica um pouco mais tranquila, se é que a gente pode falar assim, porque também fica a dúvida, né? O que aconteceu com ela, onde ela tá viva, não tá viva, então a Tânia falou que não consegue ver a energia dela viva, tá? Inclusive a Tânia disse que no plano espiritual ela tá bem, tá? Embora aconteceu tudo isso com ela, se passaram 20 anos, né? Então o espírito provavelmente deve ter entendido, assimilado o que aconteceu, né? De certa forma aceitado. Então Tânia disse que está bem o espírito da Priscila Belfort, tá? Outra coisa que Tânia falou é que na época a Priscila, pelo que foi divulgado na mídia, tinha um namorado. Tânia disse que esse namorado não tem nada a ver com a história, tá? Inclusive a Tânia falou, parem de culpar esse moço, esse namorado dela da época, porque ele não tem nada a ver com a história, tá? Inclusive a Tânia chegou a dizer que na época passava, né, pela cabeça da Priscila dela terminar esse relacionamento. Acredito que não chegou a terminar, mas passava isso pela cabeça dela, tá? Foi o que disse a Tânia sobre esse caso, tá, gente? E eu me lembro que no dia do programa do podcast, né, eu senti uma coisa muito forte, né, muito forte. E aí a Tânia chegou a dizer, eu contei isso pra Tânia ao vivo, ela falou, olha, é porque o espírito dela tá aqui, né, tá se manifestando, tal, então tava próximo lá, né? A Tânia tem contato com pessoas que já nos deixaram, né? Ela consegue ter esse contato, ela consegue até se comunicar, tá? Com pessoas que nos deixaram, tá bom, gente? Então, é basicamente isso. Inclusive, alguns sites, né, depois que a gente falou lá no podcast e tal, reproduziram o que a Tânia falou, só que eles distorceram toda a situação, tá? Alguns sites chegaram a dizer que Priscila tinha um envolvimento amoroso com esse homem aí, que teria sido responsável por desaparecer com ela. Não, a Tânia disse que ela não tinha envolvimento amoroso com ninguém, tá? Pelo contrário, ela recebia cantadas, ela era assediada por esse homem e ela não queria nada com ele. Ela nunca cedeu às investidas dele, tá? Foi o que disse a Tânia, tá? Inclusive, ele marcou esse encontro com ela, e nesse encontro a Priscila ia dar um basta em tudo isso. Para de ficar me assediando, para de ficar me cantando, né? E alguns sites distorceram, né? Inclusive o TV Foco, o TV Prime e alguns outros sites que replicaram aí a previsão da Tânia, a informação dela, a informação espiritual, eles distorceram a informação, né? Infelizmente é assim, né? Às vezes as pessoas ouvem uma coisa e entendem de outro jeito, né? Aí um fala, os outros saem copiando, né? Então tá esclarecido aí, gente. Então, falo e repito. Ai, André, eu quero ver a Tânia falando exatamente como ela falou. Então vocês entram lá no Fofocar Pod, no YouTube, o podcast que eu faço, tá? Que aí você vai ver. Só colocar no YouTube aí nas buscas. Fofocar Pod, Priscila Belfort, Tânia Macedo, que aparece, tá? Fofocar Pod, Tânia Macedo, Priscila Belfort aparece. O vídeo já tá o corte. É um vídeo que tem 18 minutos ela falando sobre isso. Aqui eu só fiz um resumo das principais informações, tá bom, gente? Então é isso. Trouxe para vocês um pouquinho aí desse caso, né, que intriga muita gente. Esse caso voltou a ser falado agora em 2024, porque completou-se 20 anos, para quem não sabe, e a Disney Plus fez uma série desse caso, né, um documentário, na verdade, com depoimento da família, jornalistas que cobriram esse caso, inclusive a Sônia Abrão, que na época falava no programa dela sobre esse caso, participa desse documentário. Então o caso voltou a ser notícia na mídia novamente e, inclusive, depois que a Tânia fez a previsão, né, e o caso voltou para a mídia, a cunhada da Priscila Belfort, a Joana Prado, né, que é ex-modelo, casado com o irmão da Priscila Belfort, Vitor Belfort, ela deu uma entrevista e disse que a polícia reabriu as investigações, né? Então, que bom, né, que as investigações foram reabertas, né? Mas é muito mais difícil fosse a polícia investigar um caso, um fato, depois de 20 anos, né? Então é mais complicado, mas a gente torce mesmo que tenha um desfecho, que tenha uma solução, que a família tenha uma resposta, né? Porque é muito triste. E lembrando, gente, que a Tânia, ela é uma espiritualista muito séria, tá? Ela não brinca com espiritualidade, ela não brinca com nenhum assunto
assunto, ela não brinca com esses assuntos, então aquilo que ela vê, ela fala sempre tendo muito cuidado, né? Muita responsabilidade no que ela fala. Então, antes da pessoa criticar, tem gente que critica aqui o comentário da Tânia, da espiritualidade e tal, dá uma pesquisada, ela tem 40 anos, só 40 anos, né, na espiritualidade, então dá uma pesquisada aí sobre o trabalho da Tânia na internet, tem muita informação antes da pessoa trazer um comentário, fazer uma crítica, né, sem conhecer aquilo que ela tá falando, tá bom? Então é isso, gente, um resuminho pra vocês desse caso aí, que muita gente me pergunta, pede pra Tânia falar aqui do canal, na verdade ela já falou, então eu fiz esse resumo aqui pra vocês. Fiquem ligados aqui, logo mais tem uma live aqui no canal com a Tânia Macedo, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário aí, até o próximo vídeo.